Vamos orar? Ó Deus vivo, bendigo-te, porque vejo o pior do meu coração, bem como o melhor dele, porque posso lamentar por aqueles pecados que me afastam de ti, porque é profunda e eterna a misericórdia da tua parte ameaçar com punição, para que eu possa retornar, orar e viver. Meu pecado é olhar para as minhas falhas e ser desencorajado, ou olhar para os meus méritos e ser inflado. Distancio-me de tua glória todos os dias, gastando horas sem proveito, pensando que as coisas que faço são boas, quando nem são feitas para o teu fim, nem brotam das regras da tua palavra. Meu pecado é temer que nunca será. Esqueço-me de submeter-me à tua vontade e não consigo aquietar-me nela. Mas a Escritura me ensina que tua vontade ativa revela um propósito firme em meu favor. E isso aquieta minha alma e me faz amar-te. Faz-me sempre compreender que os santos lamentam mais pelo pecado do que os demais homens. Pois, quando vem quão grande é tua ira contra o pecado, e como só a morte de Cristo pacifica essa ira, isso nos faz lamentar ainda mais. Ajuda-me a ver que, embora eu esteja no deserto, nem tudo é restolho e esterilidade. Tenho pão do céu, água da rocha, luz de dia, fogo durante a noite, teu lugar de habitação e teu assento de misericórdia. Às vezes sou desencorajado pela caminhada, mas, embora seja tortuosa e tentadora, ela é segura e curta. A morte me desanima, mas meu grande sumo sacerdote está nas águas. Me abrirá passagem. E além é um país melhor. Enquanto vivo, permite que minha vida seja exemplar. Quando eu morrer, que meu fim seja a paz. Mais uma oração dos puritanos, mais uma oração do qual aponta para as nossas fraquezas, para a nossa arrogância, para quem de fato nós somos. Que possamos orar de maneira profunda, com palavras que exaltem o Senhor, e não apenas petições que visam inflar o nosso ego e satisfazer a nossa vida mundana. Que o nome do Senhor seja louvado mais um dia. Se vocês quiserem depois, procurem lá na editora Monergismo, mais uma oração do Vale da Visão. Fantástica, né? Hoje vamos continuar a meditar, agora ingressando no Novo Testamento. Terminamos 39 livros do Antigo Testamento, 929 capítulos do Antigo Testamento, vendo a revelação daquele que haveria de vir. Conseguimos nos deparar com essa realidade, tendo uma visão panorâmica. Ontem falamos um pouquinho desse período intertestamentário, pós a profecia última de Malaquias, mas não final. Nós temos que olhar também esses 4 séculos, as coisas que aconteceram ali. Não se esqueçam dessa questão histórica do que estava acontecendo. Nós vemos a preponderância do mundo heleno, do período grego. Se vocês olharem com bastante atenção na história, vocês verão que também nesse período ocorreu a preponderância de várias linhas de pensamentos. Homens que viveram nesse período também são até hoje relevantes. Contudo, não existe ninguém mais relevante do que Cristo Jesus, aquele que veio ainda posterior a esses homens, mas que falou aquilo que havia sido prometido no Antigo Testamento e viveu aquilo que Deus haveria de providenciar para que pudesse ser o resgate perfeito de homens e seres completamente imperfeitos.
Apenas para vocês conseguirem se situar em meio ao tempo, nesse período intertestamentário, o período pode ser separado em 4 períodos, tá? De 537 a 333, você vai ver o Império Persa sendo preponderante. De 333 a 167 a.C., o período helenístico do Império Grego, com a preponderância ali de Alexandre o Grande. E você vai ver também no governo de Israel os Ptolomeus e os Seleucidas, tá? Você vai ver depois o Antíoco de Epifânio. De 166 a 64, você vai ver o governo de Macabeu ou Asmoneu, falo. Israel experimentou ali 103 anos de independência sob o governo de Asmoeu. Você vai ver que eles são todos descendentes de Judas Macabeu, o líder daquela revolução, onde havia ocorrido a profanação do templo, que nós já falamos algumas vezes aqui. Então, chega-se no 4º período, 63 a.C. a 636 depois de Cristo, que é a época do Império Romano, onde de 37 a 4 a.C., o Herodes o Grande foi nomeado pelo imperador de Roma, o governador ali da região da Palestina. Dessa forma nós conseguimos ter uma breve visão deste período intertestamentário, um período onde esses livros que foram escritos ali, eles são considerados apócrifos, tá? Por essa razão, a Bíblia protestante, muitos livros não constam nele que constam na tradição católica, por conta da tradução da Septuaginta, que nós também já abordamos aqui. Ah, galego, mas eu não lembro. Daí você vai ter que pesquisar um pouquinho no Google e encontrar todas essas questões, porque se começar a falar de todas essas questões novamente, nós ficaremos redundantes. Termos que vocês já deveriam estar cada vez mais familiarizados, porque vocês estão participando de um processo, né? Nós estamos vivendo um processo de amadurecimento, um processo de crescimento, um processo onde nós devemos aguçar cada vez mais nossa curiosidade, para que não sejamos firmados meramente em conhecimentos de outras pessoas, mas que possamos ver e contemplar com nossos olhos, e depois possamos apresentar as razões da nossa fé a todos aqueles que nos questionarem, porque é para isso que nós somos chamados a sermos testemunhas. Agora nós vamos entrar então neste Novo Testamento, o Novo Testamento que corresponde a 27 livros, 260 capítulos, do quais vão retratar o nascimento, a vida, a morte e a promessa de vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele que foi escrito em grego, assim como a Septuaginta, do qual o povo, lembre-se, eles tinham se perdido, o povo de Israel tinha se perdido em sua língua materna, muitos já não estavam familiarizados com a língua materna. Então o grego, como mais ou menos um inglês, uma língua que estava tomando conta de todas as rotas comerciais, a língua falada no mundo, eles começaram ali a se tornar cada vez mais preponderantes. Então a língua primordial dentro do Novo Testamento é o grego, o koiné. Dessa forma nós podemos já olhar a influência que teve nesse Novo Testamento dessas questões helenísticas. Você vai ver Paulo também retratando muito bem essa questão deste período. Mas lembre-se que as tradições, as culturas, elas servem de plano de fundo, mas o que governa sempre é essa palavra que é a nossa única autoridade de fé, a nossa única regra de fé e prática. Ainda que existam concílios que convergem para o que as Sagradas Escrituras dizem, eles são apenas símbolos que apontam para aquilo que é mais importante, que é o escrito dos apóstolos e dos profetas, onde toda a nossa fé está firmada. Nós não cremos que existam novas revelações, novas formas de Deus trazer ao homem a sua verdade, a não ser por intermédio das suas Sagradas Escrituras. Então, se não estiver nos 1189 capítulos da Bíblia, nos 66 livros, se não foi escrito por estes homens que estavam autorizados e iluminados pelo Divino Espírito Santo a escreverem, nós
não levaremos em conta, porque o que vale é a verdade que emana de Deus, e nós cremos que a verdade que emana de Deus está clara e definida. Nós não precisamos de novas revelações, nós nos satisfazemos com aquilo que está escrito nas Sagradas Escrituras, crendo que o Espírito Santo testifica em nosso coração que essa palavra é verdade, que essa palavra nos trará a vida, ou nos trouxe já a vida, e agora também nos sustenta nessa vida, que nós fomos chamados a viver, de maneira que o nome do nosso Senhor Jesus Cristo seja hoje e para sempre glorificado. Você vai ver neste Novo Testamento que essa vinda do Filho de Deus a este mundo é o acontecimento central de toda a história humana. Você vai ver que o mundo converge para esse ponto. Tanto que nós estamos em que ano? Isso daí é contado a partir da vinda do Messias. O mundo foi dividido em dois. Ainda que você não crê em Cristo, você não tem como negar que algo aconteceu há 2025 anos atrás, o qual foi um divisor de águas. Ah, Galego, mas teve essa questão de organização histórica, de países. O que quer que você encontre como uma desculpa ou como algo que satisfaça o seu conhecimento, você não terá como negar que Cristo é o tema central do mundo. Tudo parte do pressuposto daquele que veio, habitou entre homens, se fez pecado por nós, morreu e ressuscitou ao terceiro dia, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir julgar os vivos e os mortos. Essa é a nossa fé, essa é a nossa crença. Deus encarnado, Deus se manifestando na Santíssima Trindade, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. O Novo Testamento visa comunicar a vinda deste grande Messias, que mais do que palavras ele fez com ações. Ações que nós não tivemos oportunidade de contemplar, mas nós temos oportunidade de nos deparar com essa realidade que estão escritas e são mais do que suficientes para que possamos crer que Jesus é Deus encarnado, que todos os seus sinais, as suas maravilhas, as suas proezas, os seus atos apontavam para que ele fosse o único do qual poderia fazer, o único do qual poderia cumprir aquilo que Deus havia estabelecido. Não há outro a vir a não ser aquele que já veio. Não há outra esperança a não ser naquele que já veio. Não há nada que possamos conceber senão aquilo que já foi concebido. Tudo que conhecemos de Deus é aquilo que ele escolheu se revelar por intermédio de Cristo Jesus, que está registrado nas páginas das Sagradas Escrituras. Todas as novas revelações devem ser completamente refutadas se não estão em acordo com as Sagradas Escrituras. Todas as revelações que são extra-bíblicas, elas são completamente desconsideradas. Todas as revelações que o homem possa chegar através de meras conclusões, elas devem estar pautadas nas Sagradas Escrituras. Lembre-se que Deus se fez claro e não há nada do qual ele não deixou revelado a nós, do qual nós precisemos procurar em outros lugares. Que a Bíblia seja suficiente para a sua vida. Lembrando que agora, ingressando neste Novo Testamento, não se trata de abdicar do que era velho. Não se trata de desprezar aquilo que aconteceu, porque a Bíblia é uma Bíblia só, a mensagem é uma mensagem só, embora dividido em antes e depois, em Antigo e Novo, a mensagem é única. Ali no Antigo Testamento era o Messias prometido, e agora o Messias que já veio. A salvação sempre partiu do pressuposto da crença, na crença no grande Messias que haveria de trazer os mortos novamente à vida. É assim que nós cremos, é assim que nós esperamos, é assim que nós confiamos. O Novo Testamento ele é separado em 4 partes, tá? Você vai ver os Evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João. Na segunda parte você vai ver o livro histórico de Atos. Na terceira parte você pode enxergar as epístolas que vai de Romanos até Judas. E por último o livro profético, o de Apocalipse. Essa daí é a divisão mais comum, de maneira que nós possamos nos situar nessa organização. Lembre-se que tem mais ou menos 8 autores diferentes, do quais nós vamos ver um a um ao longo desses 27 dias. Espero que vocês possam continuar avançando,
também pesquisando por si só, lendo, buscando informações. Lembre-se que nós não temos tempo hábil para ficarmos mergulhando nas minúcias de cada um. Pensa que isso aqui é um livro para estudo da vida inteira. Então, que você possa conhecer o Evangelho, porque muitas pessoas dizem crer em Cristo, mas sequer leram o Novo Testamento. Você crê numa concepção de Cristo, você não crê no Cristo revelado das Sagradas Escrituras. Ainda que você creia, se você não se dedica a ler, significa que você crê meramente por uma questão conveniente, mas se você não busca um relacionamento, porque a principal maneira de nos relacionarmos com Deus está atrelado ao conhecimento da sua palavra, ao conhecimento de quem Ele é. Infelizmente, nós vivemos num país onde a maioria das pessoas desprezam a palavra de Deus. A maioria das pessoas tem Deus apenas como um objeto de conforto e não como seu Senhor e Salvador, como guia para suas vidas, como autoridade soberana sobre aquilo que nós fazemos. A maioria enxerga Deus meramente como algo que vai além da vida, mas não como um Deus que guia a nossa vida no momento presente. Que você não seja um desses, que você seja aqueles que conhecem e obedecem, que você seja aquele que medita nas Sagradas Escrituras e que instrui outras pessoas a também viver dessa forma. Infelizmente, essa é a realidade do nosso país, infelizmente essa é a realidade do mundo, mas nós cremos que não é por força, não é por violência, mas pelo agir do Espírito Santo, ao qual eu oro para que ele penetre o seu coração, para que ele te desperte a conhecer cada dia mais as Sagradas Escrituras. Nós seremos libertos mediante o poder que há no Espírito Santo, que é manifesto em cada uma dessas palavras. Essas palavras não foram dadas por homens, mas sim pelo agir sobrenatural de Deus, onde cada palavra aqui são palavras que emanam da boca de Deus, visando trazer restauração, paz e harmonia para com Ele. A introdução a esses evangelhos, esses 4 evangelhos, tentem olhar de maneira muito clara para cada um desses evangelhos, esses evangelhos do quais eles retratam o nascimento, a vida, a morte e a ressurreição daquele que havia sido prometido no Antigo Testamento. Cada um falando a um público do qual nós vamos abordar de maneira um pouco mais profunda no momento oportuno. Primeiro vamos entrar agora na questão de Mateus, do qual ele retrata o Salvador prometido. Escrito aproximadamente no ano 60 ao 65, 66, há divergências quanto a isso. Mateus, que era o Levi, o coletor de impostos, transformado em apóstolo, o propósito dele, você vai ver que é provar para os judeus que Jesus é o Messias, cumprindo a lei e os profetas. É muito interessante essa organização, porque a maneira como ele é organizado, ele já aponta para a revelação impactando o povo da aliança. O povo da aliança, do qual Deus estabeleceu dessa forma. Você vê que começa o Novo Testamento já com uma genealogia. Você sabe o que é genealogia, né? A árvore genealógica, os seus antecedentes, aqueles que antecederam a sua existência, a sua árvore de quem você é originado. Você vai ver que começa no primeiro capítulo, ele já trazendo todo esse antepassado de Jesus Cristo, de Abraão até o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nascido de Maria. Você vai ver que eles dividem em 14 gerações de Abraão até Davi, 14 de Davi até o exílio da Babilônia e 14 do exílio da Babilônia até Cristo. Esses 3 períodos, daí logo no primeiro capítulo você já vai poder enxergar o nascimento de Jesus Cristo. As promessas se concretizando, as promessas que foram antes proclamadas agora poderiam ser vistas e contempladas. Ocorre que, mesmo assim, o mundo não se regozijou nele. O mundo o matou e continuamos ainda a desprezar, a não ser pelo agir soberano do Espírito Santo. Nós continuaremos a desprezar aquele que veio nos resgatar das trevas para a maravilhosa luz.
Você vai ver que tem algumas características marcantes aqui no livro de Mateus. Você vai ver que ele é o maior em número de citações do Antigo Testamento, justamente porque ele foi escrito visando o povo judeu, o povo da aliança. Você vai ver que várias referências do Antigo Testamento são utilizadas para validar aquilo que estava acontecendo. É como se gritasse: olha, isso daqui que está acontecendo agora já foi prometido lá no passado. Lembre-se que nada aconteceu por mero acaso. A história não é criada pelo acaso, pela vontade humana, mas pela vontade soberana de Deus, o qual ordena todas as coisas, faz com que todas as coisas cooperem para o bem daqueles que amam a Deus. Deus que dirige a história, que fará com que tudo aconteça conforme Ele determinou desde a eternidade. A ênfase do reino dos céus aqui é algo também que é uma característica. O reino dos céus que transcende o que nossos olhos veem. Nós falamos de coisas que transcendem uma realidade, embora nós falamos muito de um cristianismo prático. Não há de falar de um cristianismo prático sem que reflita aquilo que é feito na eternidade. Nós estamos aqui não de olho naquilo que a terra pode nos dar, mas naquilo que nós recebemos dos céus. Capacidades, dons, habilidades do quais correspondem emanar de um ser soberano, do qual visa nos capacitar para proclamar a sua mensagem, para que ele seja glorificado. Você vai ver essa revelação sendo dita de maneira completamente progressiva. Progressiva até que traga essa identidade de um rei que habitou na terra, que morreu, resgatando o povo por intermédio da sua morte mansa e pacífica, embora olhemos sob a perspectiva também humana do homem matando a Deus. Nós sabemos que o homem jamais poderia fazer isso, sabendo que ele se entregou mansamente. Ele a si mesmo se entregou na cruz do Calvário como um sacrifício expiatório pelos nossos pecados, representando todos os sacrifícios do Antigo Testamento que apontavam para Cristo, o sacrifício perfeito, o Messias que haveria de vir e veio. A estrutura que nós podemos olhar aqui de maneira muito clara em Mateus tem vários tipos de divisões, tá? Vários tipos de divisões. O que eu aconselho, de repente você, ao ler, conseguir enxergar essas divisões. Claro que é trabalhoso, demanda tempo e demanda, acima de tudo, dedicação, e aí é ao longo da sua vida, à medida que Deus vai nos impulsionando para isso. Mas dentre elas, vocês poderiam olhar essas divisões aqui, que também não são minhas, tá? Não são minhas. Alguns livros eu já consegui ler e enxergar sobre a minha ótica, e algumas coisas se assemelham, porque, óbvio, tratam de um mesmo assunto, mas cada um imprime a sua personalidade naquilo que está escrito. Em 3 partes, você pode olhar do capítulo 1 ao 4, do nascimento até antes do início do ministério público. Da segunda parte, do capítulo 4, verso 17 ao capítulo 16, verso 28, do início do ministério público até a transfiguração. A terceira parte, do capítulo 17 ao 28, da transfiguração até sua morte e ressurreição. Alguns outros dividem de outras formas em 7 partes, o qual você vai ver a chegada do rei, do capítulo 1 ao 4. Você vai ver a genealogia, o nascimento virginal, os magos, o batismo e a tentação. Coisas que são muito comuns e creio que até mesmo leigos sabem acerca disso. Mesmo porque chega final de ano, eles colocam lá os presépios que visam retratar essas coisas. Vocês vão ver Jesus numa manjedoura, 3 reis magos, do quais a Bíblia não menciona os três reis magos, eles mencionam acerca de 3 presentes, tá? Então, quando vocês olharem, pesquisem acerca disso, e vocês verão que a Bíblia em nenhum momento fala acerca de 3 reis. Vocês vão ver também acerca do batismo de Jesus Cristo e a tentação. Esse daqui creio que são temas comuns até mesmo para leigos. Daí, no segundo ponto, você vai ver o ensino do rei, do capítulo 5 ao 7, considerado como um sermão do monte. No terceiro ponto, você vai ver os sinais do reino,
do capítulo 8 ao 10, os milagres e a autoridade de Cristo. Você vai ver essa revelação sendo cada vez mais progressiva, mais incisiva, cada vez mais apontando para a sua divindade, fazendo aquilo que nenhum homem no mundo poderia fazer. O capítulo 4, você vai ver a revelação do reino. O capítulo 4 não, o ponto 4, a revelação do reino, que vai do capítulo 11 ao 13, onde você vai ter a preponderância das parábolas. No ponto 5, o caminho para a cruz, representado do capítulo 14 ao 20, o chamado ao discipulado. Lembre-se que em meio ao seu sofrimento, em meio à sua agonia, ele continuava a ensinar e marcar o coração daqueles homens, ainda que eles não compreendessem a sua mensagem. Assim que ele morre e ressuscita, ele envia o seu Espírito Santo, e todas as palavras que antes estavam apenas ocupando espaço em suas mentes, elas passam a pertencer ao seu coração, e esse coração que é regenerado e transformado, e agora eles vivem e morrem por aquilo que era a razão da sua existência. Antes, medrosos, depois corajosos homens que foram levados ao martírio. Essa é a realidade da palavra. A palavra, quando penetra a nossa alma, nos faz viver aquilo que nós não conseguiríamos. Você vai ver o estado de Pedro completamente ali incapaz e limitado, se deparando com a sua fuga mediante a captura de Jesus Cristo, o negando, e depois você vai ver no livro de Atos, ele capacitado pelo Espírito, fazendo com que a palavra de Deus fosse proclamada e almas fossem convertidas. Não por intermédio da sua força, não por intermédio do seu querer, mas por intermédio do agir do Espírito Santo, que transformou um homem que o negou naquele que agora glorificava a sua vida. Continua então o sexto ponto, a rejeição do rei, do capítulo 21 ao 27. Você vai ver o julgamento e a crucificação. Esse daqui que ocupa uma grande parte, 6 capítulos. Você vai ver todos esses diálogos de como isso ocorreu, a forma que ocorreu, a crueldade do qual o Senhor dos Senhores se submeteu aqui na terra. Lembre-se que ele fez pecado por nós, ele carregou na cruz a dor que você deveria carregar, que eu deveria carregar, a dor que nós deveríamos carregar. Lembre-se que ele morreu a morte que nós deveríamos morrer. Ele padeceu da humilhação que nós deveríamos ser humilhados. Nós só temos vida porque ele nos trouxe vida. O salário do pecado é a morte, nós merecíamos a morte, mas ainda assim ele nos entregou vida. Não porque merecemos, mas porque aprouve a Deus escolher salvar um povo para si. Um povo que não viria até ele por livre e espontânea vontade, mas um povo do qual foi feito o Filho de Deus, pela vontade soberana de Deus. Mediante o livre-arbítrio de Deus, ele nos fez seu povo. Porque se depender do nosso livre-arbítrio, nós continuaremos a caminhar para densas trevas, porque nosso livre-arbítrio nos permite fazer apenas aquilo que a nossa natureza humana sabe fazer, que é pecar e envergonhar o nome de Deus. Portanto, clame para que, Senhor, na sua soberania, revele ao seu coração, para que você contemple que esse julgamento e essa crucificação não foi em vão. Ela fez isso para resgatar e chamar homens que estavam mortos em seus delitos e pecados, agora contemplarem a face do seu Criador e do seu Redentor. Você vai ver no capítulo de número 28, no ponto 7, o rei ressurreto, e terminando com a grande comissão. A grande comissão que corresponde à proclamação do Evangelho a toda criatura. A grande comissão que eu gostaria de terminar lendo esses capítulos, esses versos finais, onde diz, no capítulo 28, verso 16, então os 11 discípulos partiram para a Galiléia e foram ao monte que Jesus havia indicado. Quando o viram, adoraram. Alguns deles, porém, duvidaram. Jesus se aproximou deles e disse, toda autoridade no céu e na terra me foi dada. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ensine esses novos discípulos a obedecerem todas as ordens que eu lhes dei. E lembre-se disto, estou sempre com vocês,
até o fim dos tempos. Que você jamais esqueça disso. Que você possa continuar a ensinar também e fazer discípulos de Cristo, não discípulos de homens. Que nós possamos viver de maneira que o nome do Senhor seja lembrado e, acima de tudo, as pessoas tenham essa convicção de que Deus, por intermédio de Cristo Jesus, do Espírito Santo, estará conosco até a consumação dos tempos. Que o nome do Senhor seja exaltado e glorificado, que você seja capacitado, que você neste momento possa ter um momento de reflexão e de contrição no seu coração, reconhecendo como seu único e suficiente Salvador, se arrependendo de seus pecados e crendo que se Ele não tivesse te buscado, você jamais iria até Ele. Nós vimos então a revelação do Messias prometido de maneira muito clara agora no Evangelho de Mateus. Amanhã nós abordaremos sob a perspectiva de Marcos, o mais curto e talvez o primeiro que foi escrito. Que Deus seja glorificado. Tenham um excelente dia, ou melhor, façam um excelente dia, porque também as nossas ações devem corresponder àquilo que o Senhor Jesus nos estabeleceu na sua palavra. Portanto, que vocês sejam a representação de Cristo aqui na terra, que vocês possam perdoar, que vocês possam viver de maneira que contrariam o que o seu instinto humano almeja, que vocês possam sorrir em meio às adversidades e crer que nada pode te afastar deste imerecido amor, porque vocês foram comprados por um alto preço. O Messias prometido veio, morreu, ressuscitou para fazermos filhos de Deus, do qual agora, pelo agir do Espírito Santo, Ele te chama a um relacionamento de intimidade e de verdade. Perfeito? Tamo junto, espero que tenha sido claro, espero que essas palavras possam fazer sentido na sua vida e possam te direcionar a crescer em graça e em conhecimento. Nós nada somos, Ele tudo é, e na dependência dEle que nós continuamos e perseveramos. Não porque somos bons, mas porque servimos a um Rei imutável que cumpre todas as suas promessas. Beleza? Um beijo no coração, não se esqueçam de comentar e compartilhar, mande para os seus amigos, familiares, ainda que seja apenas uma visão panorâmica. Talvez aqui tenham muitas palavras, do quais ainda eles não se depararam ou sequer conheceram. Mesmo porque nós vivemos uma religião completamente institucionalizada, onde propaga apenas conhecimentos humanos e a Bíblia é apenas um objeto decorativo. Nós estamos aqui com a intenção de propagar a verdade, onde somente a Escritura, somente a fé, somente a graça, somente Cristo e somente a Deus a glória seja aquilo que prevalece em nossa vida. E nós não podemos fazer isso sozinhos, nós contamos com que Ele possa nos auxiliar e nos capacitar. Sem Ele nós estamos mortos. Que você tenha um bom dia, que o Senhor seja louvado através da sua vida, que amanhã você possa estar aqui mais um dia, 5h59 da manhã, para glorificar o nome do Senhor. Se você perdeu alguma parte dessa live, vai lá e vê desde o começo, porque tem questões que são primordiais e importantes, para que você cada vez mais evolua e possa conhecer de maneira mais plena aquele que te chamou para a eternidade. Beijo, tamo junto, até amanhã. Fui.